Deixa ele botar ele para gravar. Pronto. Então agora a gente começou a gravação e vamos conversar então sobre computação, no caso aí em Python. E qual é a jogada? A gente viu, na realidade, o básico do que Python oferece e assumo que vocês estão, assim, acompanhando, tá? Mas como é que eu vou conseguir saber se está todo mundo no ponto? Então, para isso, hoje vai ser uma aula de exercício, pelo menos o início. Se der tempo, a gente vê alguma matéria, porque eu quero, sim, botar vocês para pensar. Então, eu trouxe um problema de transferência de calor, tá? Para quem não fez transferência de calor, não há problema algum, porque entenda que é uma equação matemática que eu tenho que pegar e botar para funcionar. Então é mais ou menos isso. Eu vou compartilhar a minha tela e mostrar para vocês o problema que eu trouxe. E aí eu pergunto a vocês, tela compartilhada para todo mundo? Sim? Não? Talvez? Sim, professor, estou vendo aqui. Show! Então acredito que vocês estão vendo o problema que eu trouxe para vocês. Esse problema aqui é uma troca de calor. Na verdade, é o primeiro problema que a gente vê lá quando avalia a troca de calor com transiente. Acho que é esse o capítulo. Então, para quem faz Transcal, na hora que você vai aprender sobre troca de calor transiente, eu trouxe para cá o primeiro problema que tem lá. Não sei se vocês lembram, mas imagina que você tem uma esfera, tá bom? E eu vou pegar essa esfera, ela no instante inicial T0, ela tem uma temperatura TI. E aí eu vou pegar essa esferinha, é uma esfera completamente sólida, e vou jogar num tanque. Esse tanque, ele está com uma temperatura infinito. E essa temperatura infinito, ela é menor do que a temperatura inicial da esfera, ou seja, eu vou passar a resfriar essa esfera. E esse tanque, ele tem um agitador, tá? E, portanto, o que vai acontecer com o calor transferido pela esfera para o tanque? Ele vai se dar através de um escoamento, então vai ser uma convecção. Professor, o que é convecção? Tal, calma. Vocês vão ver isso em Transcal. E o importante aqui é que vai existir transporte de calor da esfera para o meio líquido, que eu estou botando que é a água, e o balanço aqui ele vai ser o acúmulo de calor igual àquilo de energia que sai da esfera. Então, acúmulo igual que entra menos o que sai, e, portanto, é mais gerado, né? Isso daí não tem aqui, não tem geração. Então, a minha equação ela vai ficar como o acúmulo igual menos aquilo que está saindo da esfera, tá bom? Essa daqui é a expressãozinha para troca de calor por convecção. E ela é baseada... Pô, professor, eu nunca vi essa expressão antes. Calma. Vocês vão ver que eu vou dar numerozinhos para a gente só calcular as paradas aqui. Ela é baseada, então, no coeficiente de convecção, na área superficial da esfera, o ΔT entre a temperatura na esfera e a temperatura no meio líquido. Ρ, V e C se referem... Deixa eu abrir aqui. Então, Ρ, V e C se referem à esfera. Portanto, Rho é o Rho da esfera, a massa específica da esfera. C é a capacidade calorífica do material da esfera. Eu fui no Encropper, eu peguei o quê? Eu peguei rocha, eu peguei lá uma rocha qualquer.
E esse daqui é o volume da esfera. E dT/dt, até onde eu sei, é a derivada da temperatura no tempo. E isso daqui vai me dar uma equação diferencial bem ordinária e eu consigo calcular aí a solução analítica, que é o que está apresentado abaixo. E aí é que começa o meu problema. Então, com essa solução analítica que tem aqui, professor, como é que eu cheguei a isso? Não importa agora. O que importa é que eu quero trabalhar com essa equação, e essa equação eu quero algumas informações dela. E esse é o problema de hoje, que eu quero dar um tempinho para vocês trabalharem. Então, tá aqui, olha. Essa daqui é a equação. Eu fui lá no Encrópera e considerei propriedades físicas da esfera. Então tá aqui. Eu não lembro o material que eu peguei, não. Eu sei que eu peguei, tá bom? Eu defini uma condição de operação da temperatura de início, né? Então a esferinha ela estava a 650 Kelvin. O banho de água estava, na verdade, se mantém a 300 Kelvin. E a geometria da esfera, eu assumi nesse primeiro momento, e recomendo que vocês comecem pensando assim, que o diâmetro é 2 centímetros. Para quem não lembra, volume de esfera está aqui a expressão, e a área superficial de esfera está aqui a expressão também. E eu vou considerar, por hipótese, nesse momento, porque eu não quero complicar a minha vida, pelo menos não agora, no futuro sim, eu vou considerar um coeficiente de convecção constante, 5 watts metro quadrado Kelvin. Isso daqui acho até que é convecção natural, está bem baixinho esse coeficiente de convecção. Mas vocês podem perceber o seguinte, eu tenho todas as variáveis, todo mundo, a menos a temperatura e o tempo. E o que eu quero é a evolução temporal. Eu quero avaliar isso daqui até o ponto em que eu consiga ver o estacionário, o estado estacionário. Esse é o primeiro problema. E enquanto vocês estão fazendo, eu vou trancar o meu microfone e eu vou tocar meu ukulele esperando vocês. Dúvidas? 10 minutinhos. Dúvidas, 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 dúvidas. Vou deixar na tela para vocês. Aliás, eu tenho uma pergunta. Quantidade de pânico. Nível de dificuldade. Acima do jardim de infância ou ainda é jardim de infância? Eu acho que é pânico, ninguém tá falando nada. É nada. Beleza, gente, vamos trabalhar então um pouco. Eu quero análise, a evolução temporal dessa expressão. Note que você tem que mexer um pouquinho nela, tá? Para conseguir avaliar a temperatura ao longo do tempo. A qualquer momento vocês podem abrir o microfone, me chamar e eu vou ficar de olho no chat para tirar qualquer dúvida. E daqui a 10 minutinhos eu vou fazer com vocês. Tô vendo que eu vou ter que editar esse vídeo para tirar esses 10 minutos que não dá para fazer nada. Beleza. Bem, pessoal, passou aí o tempinho. 10 minutinhos para vocês se entenderem com o problema. Esse tempinho, na verdade, foi mais importante para que vocês consigam acompanhar também a logística, né, com a qual eu vou querer montar
a estrutura do problema. Então, queria saber se alguém conseguiu finalizar. Tem um sim, não, talvez. Acho que não. Tá. Então, vamos lá. Só para vocês verem como é a... Sim, não era para dar tempo mesmo, não. Senão a gente ia passar aqui o vídeo todo sem fazer nada. Eu tenho que fazer alguma aula, né? Senão não dá. Eu vou pegar aqui e vou abrir o meu Spider. Olha aqui, isso. Só para a gente estar na mesma interface gráfica, apesar de eu não usar muito o Spider. E aí a gente espera milênios para essa porcaria abrir. Abriu. Beleza. Eu nem sei o que é isso que está aqui, mas tudo bem. Eu vou apagar essa parada toda que está aqui. E vou começar, então, aqui do zero. Pergunto, view, aumentar a fonte. Onde é que eu aumento a fonte? Deixa eu ver se Ctrl mais vai. Isso. Tá bom para todo mundo? Ou ficou muito grande? Eu preciso de um sim. Tá pequeno? Aqui tá pequeno. Ainda. E agora? Tá bom pra mim. Tá bom? Tá bom, sim. Tá bom, então. Bem, a primeira coisa que eu iria fazer, olha, eu já estou tão acostumado ao meu amigo NumPy que eu nem penso mais no math. Então, a primeira coisa que eu iria montar aqui é colocar aqui um import e ia pegar o NumPy, e chamar ele de NP, porque eu gosto muito de NP, e ia começar a me perguntar. O meu grande objetivo aqui é calcular essa expressão. E a última coisa que eu preciso fazer. O que eu preciso estruturar agora é que, para fazer qualquer continha que seja, eu preciso ter essa informação na memória. Então, a primeira coisa que a gente precisa se organizar aqui é colocar esse pessoal todo aí na memória. E eu vou seguir uma determinada lógica que tem seu fundamento, tá? Mas eu não vou explicar agora, eu vou explicar depois. Eu vou começar colocando as propriedades físicas da esfera. Então eu vou chegar e... eu não vou lembrar o número, mas como eu sou um cara que, todo mundo tem que saber aí o que eu estou escrevendo, então eu vou botar aqui físicas da esfera. Opa, esfera. E vou colocar aqui o ρ, que eu não lembro o valor, mas daqui a pouco eu vou ver. E o outro era o CP dele. O ρ era 2630, 2630. E eu pergunto a vocês, isso daqui é inteiro ou é ponto flutuante? Propriedade física, essencialmente ela é um número inteiro ou ela é ponto flutuante? E por favor, me responda o ponto flutuante, senão eu vou ser obrigado a expulsar a gente aqui da turma. Tá? Não, cara, propriedade física é ponto flutuante, tem casa decimal. Se tem casa decimal, e eu sou um cara que de longe quero olhar meu código e entender o que ele significa, o que ele está me mostrando, eu vou botar ponto zero aqui. E a outra coisa que eu vou colocar é a unidade que eu estou trabalhando. Pelo que eu lembro, aqui eu estou no sistema internacional, ali ρ, né? Quilômetro cúbico. E, professor, tem que ser lindo e maravilhoso? Não, bota assim, ó. Cadê? Tá bom, show de bola. Se você quiser, você ainda pode chegar aqui e colocar massa especificar, vírgula, a unidade que você está usando. Que é como normalmente eu programo. Mas aqui eu não vou ficar perdendo tempo escrevendo isso, não. Mas essa é a minha recomendação
do coração. Depois eu tenho a capacidade calorífica 775.0, porque eu quero de longe já ver que esse cara daí é um ponto flutuante. E as unidades, eu vou botar assim, tá? Porque isso é para vocês fazerem. Ok, com isso eu matei o problema das propriedades físicas da esfera. O que mais que eu vou trabalhar aqui? Bem, eu posso, agora eu vou voltar, né, o meu problema. Epa. Voltando aqui ao meu problema, eu vou começar a organizar aqui a operação do meu problema. Note que a operação, eu estou colocando... Epa, deixa eu mudar aqui, pronto. Operação. São dados específicos da operação em si. Não está relacionado à propriedade física de ninguém. Então, eu vou botar aqui TI, que eu acho que era 650.0. Lembrando que eu colocaria aqui depois as unidades. TINF, que 300. Tem uma outra coisa que faz parte da jogada e eu vou colocar e daqui a pouco eu vou explicar para vocês. O que está embutido nesse quadro todo aqui e que não está aparecendo aqui? Quando eu expliquei para vocês o problema que a gente está analisando, olha para cá, olha de novo para cá. Quais são as variáveis que tem aqui? Tem um instante inicial, e se você está querendo avaliar uma evolução temporal, o que você precisa considerar também? Até onde você vai querer ver, ou seja, um instante final. Esse tipo de informação muitas vezes passa batido. Então, você tem que lembrar, no computador eu preciso dizer para ele de onde ele parte, para onde ele vai. Então eu vou pegar, e isso faz parte, na realidade, da operação, né? Então eu vou pegar e vou colocar aqui. T0 igual 0.0. Esse moço aqui para mim seria em segundos, e eu vou chamar de TF. Professor, por que você está fazendo isso? Para deixar na memória e num único local a definição de todas as variáveis. Qual é o tempo final? A princípio eu não sei. Eu ainda não testei o meu código, ainda não vi, então eu vou chutar um valor agora. Sei lá, 200. Veio de onde esse número? Da cabeça. Por quê? Porque veio. Então, primeiro eu vou olhar, o computador faz as continhas dele, depois eu vejo se está tudo maneiro. Se não tiver maneiro, eu venho aqui e mudo. Beleza, tá bom. Isso foi. O que mais? Agora eu preciso pensar no fator geométrico. Na geometria, eu tenho como base fundamental o diâmetro. E eu não lembro muito bem, tá? E meu alt-tab aqui está muito estranho. Vocês podem dizer para mim, por favor, o valor que eu tenho que colocar aqui? 2 centímetros. 2? Tá bom, olha só. Agora eu vou perguntar mais uma vez. Qual o valor que eu tenho que colocar aqui? 2E menos 2. Exatamente. Gente, não é ele que vai cuidar das unidades. Eu vi que a resposta veio 2, mas complementou com centímetro. Mas o computador não sabe disso. Então, eu tenho que lembrar, olha, quando eu escrevo as minhas unidades aqui, tem um segundo motivo, para eu olhar e conferir, reconferir que eu estou trabalhando no sistema internacional e está todo mundo no sistema internacional. E se tiver alguém fora desse padrão, pode ter certeza que o código vai ser executado, ele vai te dar um valor, e esse valor vai estar errado, e você nem vai perceber. Então, isso faz parte de quem? A responsabilidade é de quem? É sua. Então, eu vou forçar aqui. Não, é menos 2. Para que eu consiga me garantir
na minha programação. Essa é uma regra de ouro. Depois disso, por que o fator geométrico eu coloquei dessa maneira? Poxa, porque eu sei que o volume e a área eles vão depender do raio. E o raio é diâmetro sobre 2, até onde eu sei. Então, eu vou primeiro colocar na memória, definir qual é o valor do diâmetro, e depois eu vou chegar agora, a área da superfície é igual a 4,0 vezes π, pp, vezes alguma coisa elevado a 2, e esse alguma coisa é o raio. E o raio eu sei que é d sobre 2. Depois, volume. Sou uma pessoa muito preguiçosa. Então, eu vou fazer assim, olha. Eu vou copiar, eu vou colar. Eu tenho uma dúvida danada como funcionam aqui a precedência de operadores, sabe? Eu tenho uma dúvida enorme. Então, como eu estou na dúvida, eu vou botar aqui entre parênteses, aí eu não tenho mais dúvida nenhuma. Eu sei que eu vou ter 4 sobre 3 vezes π, r ao cubo. Beleza? Olha, vamos conferir. Eu matei esse cara, matei esse cara, matei esse cara. Está faltando a minha hipótese super hiper simplificadora, que é considerar um coeficiente de convecção constante em um reator agitado. Então, eu vou botar aqui agora convecção. E eu vou botar de uma maneira fantástica H igual a 5,0 watt sobre metro quadrado Kelvin. Ok, beleza. E aqui, a gente definiu todas as nossas variáveis. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de avaliar a evolução temporal. Ou seja, se eu quero avaliar a evolução temporal, eu quero verificar vários instantes de tempo diferentes. Como eu posso organizar vários valores de tempo em uma única variável? Começando com lis, terminando com tá. Contudo, para quem não gosta de lis, tá? Adora NumPy. Então, eu vou fazer um array de NumPy. Então, eu vou pegar aqui, olha, e vou dizer, olha, np.linspace, porque a gente aprendeu isso na aula passada, que o linspace, ele faz a partir do start e do stop, ou seja, um instante inicial e um instante final, um número especificado de intervalos. Então, o que eu preciso utilizar aqui? Eu preciso pegar agora e usar T0 para ser o meu início e o TF para ser o final. E você pode escolher o número de intervalos que você quiser. Eu vou botar 100 aqui, só porque hoje eu estou afim de 100. Senão eu poderia ter colocado outro número. Professor, mas se eu não quisesse armazenar essa informação aqui na memória e colocasse direto aqui o valor de 200, posso? Pode. Está errado? Não, não está errado. Então, por que você fez desse jeito? Porque aqui eu centralizo as informações. Nesse código, ele está pequeno. E como ele está pequenininho, eu consigo ver todas as informações, tem 30, quase 30 linhazinhas, eu consigo ver tudo numa tela só. Agora imagina um código com 1.500 linhas. E olha que não é tão difícil assim você chegar a 1.500 linhas. Uns códigos bons, fácil chegar a isso. E o que aconteceria? Puxa, de repente você quer usar a informação de tempo final e você nem definiu a variável, você só colocou aqui 200 e você depois nem lembra que isso daqui é calculado. O que efetivamente poderia vir a acontecer? Você nem lembra que tem que mudar é aqui que tem que mudar. Agora olha só como eu estou organizando meu código. Olha como eu fiz.
defino todas as variáveis, defino tudo, a vida e a morte das variáveis, e eu esqueci de colocar, mas eu sempre coloco, início dos cálculos. Para mim, é extremamente recomendável, não é, assim, super hipercrítico, mas é muito recomendável que, passei desse ponto, eu quero a minha informação na memória. Isso é uma regra de ouro também. Lógico que vão aparecer outras informações no início dos cálculos, algumas outras coisas, mas espero que sejam variáveis auxiliares, que não sejam variáveis que definam qual vai ser o comportamento da tua simulação. No final dos contos, isso daqui é uma simulação, tá bom? Ok. Agora, o que eu vou querer? Tem aqui um NumPy, beleza. E até onde eu lembro, eu quero avaliar a temperatura nesses instantes de tempo aqui. Tudo bem, não tem problema algum. Só que, da maneira como esse moço aqui está escrito, não vai dar tão certo assim. O que eu preciso fazer? Olha só, hein? Olha para a expressão. Vai ser ESP de blá 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 vezes TI menos T infinito, ou seja, eu vou pegar esse termo aqui e multiplicar, e esse termo aqui do T infinito, eu vou passar para o lado esquerdo da equação. E pronto, eu vou isolar do lado, passar para o lado direito da equação. E do lado esquerdo da equação, eu vou ter, então, T igual a uma expressão. Tempo de papel. É fácil. Isso sim é jardim de infância. Então, isso daqui vai me dar T inf mais, abri e fechei, TI menos TINF vezes NumPy ESP. E aqui começam as milhões de dúvidas de precedência de operadores, né? Então, eu vou botar H vezes AS dividido por Rho vezes V vezes CP, e esse povo todo multiplicado pelo tempo. Salvei aqui, acho que está certo. Ainda está reclamando de alguma coisa? Sim, professor, isso aqui. É isso, sim. Grandes mistérios. Feitiçaria Harry Potter. Não, não. O que eu vou fazer então? Oi? Teve alguém falando aí? Nesse NT.es, eu usei o módulo do MES. Aham. Aí é a mesma coisa? O NPC? Não, não vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque quando você usa o math, ele é feito para uma única variávelzinha. O NumPy, ele funciona para arrays inteiros. O que vai acontecer aqui? Quando eu definir esse moço aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser um array de NumPy. Então, ele vai ser uma lista de números. Quando eu colocar ele para executar aqui dentro do ESP, o ESP ele tem que estar preparado para lidar com o quê? Com arrays. Concorda? Sim, sim. Eu não tenho a certeza, eu acho que não. Eu acho muito fortemente que não, que o MEF não está preparado para isso. Então, e além disso, o NumPy é muito eficiente. Tá? Ele é muito bom para essas paradas de arrays. Então, eu, sem pensar muito, NumPy no sangue. Tá bom? Uhum. Show. Beleza, vou pegar aqui, eu vou salvar esse arquivo aqui com algum nome, porque eu esqueci de salvar. Então, deixa eu salvar aqui com um nome qualquer. Ele salvou como temp, filho da... Isso vai para rede. Que sacana. Vou pegar então aqui e vou tocar, né? Vou rodar. Preciso disso. Pá. E aí ele rodou. E o que ele me mostrou? Pô, meu resultado tá todo aqui, pô, no Array Explorer. Pô, que saca essa parada. Não, não quero isso não. Eu quero olhar esse negócio na forma de um gráfico. Então, eu vou aumentar a minha vida aqui agora. Note que eu executei
eu verifiquei que não existe nenhum errozinho de sintaxe, uma palavrinha, uma variávelzinha que você escreveu errado. Então, eu conferi. Agora que eu conferi isso e vi que ele está executando, agora eu vou para a segunda etapa, que é a etapa final, de preparar o gráfico. Import matplotlib ponto pyplot as plt. E aí eu vou chegar lá no finalzinho, agora, ele deveria estar aparecendo aqui embaixo, isso mesmo, e vou plt ponto plot, eu vou querer tempo versus temperatura, e acho que é isso. Vou botar para rodar a parada, rodou, e ele está dizendo, olha, as figuras aí estão no painel do plot. Beleza. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês me diriam? Isso não tem nada a ver agora com computação. O que vocês me diriam do comportamento desse gráfico? A física do problema. Note que vocês podem chutar, tá bom? O comportamento parece linear. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você pega uma esferinha e joga, ela está aquecida, né? E joga num balde de água. O que você espera que aconteça no estado estacionário? A temperatura da esfera ela vai ter que tender ao quê? Temperatura da água. A temperatura da água. O que a gente conseguiu, olhando para a física do problema, descobrir? Que o tempo está pequeno. O tempo está pequeno. Esse tempo está pequeno. Então, o que a gente faz agora? Eu estou com um simulador prontinho. Tudo bem, é um simulador analítico, mas é um simulador. E ele está me dando a informação da física. Eu vou chegar aqui no instante final e vou alterar essa parada. Vou botar aqui, sei lá, 1000. Tá? Tenta aí agora a parada. Vamos ver. Pum. Ó, já deu uma barriguinha. Deu uma barriguinha, mas ainda não chegou lá. Vamos botar aqui agora, vou extrapolar a brincadeira, 5000. Opa, estamos chegando lá, hein? Ó, comportamento exponencial, como eu gostaria mesmo. Eu estou aqui, olha, com os 5000. A gente pode aumentar um pouquinho. Eu vou botar 7500 para ver. Beleza. Lindo. Maravilhoso. Então, olha só. Pela experimentação baseado no simulador que a gente acabou de montar, eu, pensando na física, o computador não vai pensar isso para mim. Pô, comportamento linear e eu tenho uma função exponencial. Primeira coisa estranha. Mas pela física eu sei que a temperatura na esfera vai tender à temperatura do banho. Não atingir. Vamos aumentar. E você vai aumentando, aumentando, até você verificar algo que seja plausível para o que você gostaria de ver. Dúvidas? Professor, note que eu não estou floreando aqui, tá? Eu poderia pegar aqui plt.xlabel, botar aquelas palhaçadas lá de um monte de coisinha, tá? E isso tudo a gente aprendeu. Eu não vou botar aqui porque eu quero avançar. Mistérios, dúvidas, complicações, nível de dificuldade. Tranquilo. Dúvida no conceito da programação. Dúvida, pô, caramba, eu fiz de novo. Eu mostrei para vocês um código sem comentário, com comentário. Minha recomendação, comentem. Mas a maneira como eu pensei, a estrutura que eu pensei isso daqui, faz sentido também. E eu gostaria que vocês replicassem. Professor, Diga. na linha 30, a gente está dizendo que entre
o 0 e no caso 7.500 vão ter 100 pontos. Ele está fazendo 100 pontos. Tudo bem. Como é que a gente, realmente pela visualização que a gente repara que tá pouco... Vamos botar aqui 5. Que tosco. Olha a tosquidão. Entendi. Não, tá tosco. Vamos botar aqui. Eu acho que com 50 esse bicho já deve ficar bom. Ó, tá bonito. Sacou? Tanto que minha recomendação, quando vocês estiverem trabalhando num problema porreta, começa com pouco ponto. Por quê? Problemas porretas demoram para rodar. Então, você não estressa o seu computador no momento que você está fazendo os primeiros cálculos. Você está testando, você está avaliando se está certo, se está errado. Então, começa com pouco ponto, verifica se está tudo lindo e maravilhoso, e depois você pensa... Na verdade, eu fiz isso. Depois você pensa em montar um gráfico bonito. Vou botar aqui a 50. Beleza. Mas eu gostaria muito, muito mesmo que agora vocês pensassem no segundo ponto. Eu quero a análise em minutos. Eu quero o resultado com tempo em minutos. Como é que vocês conseguem resolver esse problema para mim? Eu vou dar para vocês... Antes eu tinha dado 10 minutos, na verdade? Pois bem, agora eu vou dar 10 segundos. Eu acho que eu dei mais que 10 segundos para vocês. Fui muito benevolente hoje. Como você pode chegar e mudar todos os teus cálculos para serem feitos com minutos? Eu posso chegar simplesmente aqui e trocar. Dividir por 60, né? Não. Por que não? Você tem que ver a consistência dimensional. Se está mudando a unidade. Exatamente. Galera, o que eu tinha comentado antes. Se eu tivesse colocado todos os comentários aqui, a gente ia perceber o seguinte: a vida e a morte no sistema internacional. Eu não vou quebrar isso. Qual é o único local que eu posso quebrar isso? No momento que eu vou ver meu resultado. E pronto. Só isso. E acabou. Pronto. Resolvido. Grandes mistérios. Dúvidas, complicações. Tranquilo? Tá bom. E agora eu quero ver. Eu quero ver o efeito do tamanho da esfera. E aí, como é que vocês fariam? Eu quero avaliar nesse intervalo aí. A gente pode ver 4 pontinhos entre eles, de 2 a menos 4 metros a 2 a menos 1 metro. E o que acontece? Eu vou ter que fazer um lens space com um diâmetro. Essa é uma abordagem. Essa é uma abordagem. Qual é a abordagem mais rápida que tem? A mais rápida que tem é você vir aqui no teu papel, tá? Vê aqui 2 a menos 4 e você calcula aí mais 2 intermediários e você simula uma vez, simula 2 vezes, mudando, né, o valor do diâmetro. Só que você vai ter gráficos separados. E aí? E aí? É a melhor opção? A outra opção é sim, você pegar e fazer um lean space do diâmetro, exatamente como a gente fez com o tempo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu gosto de fazer desse jeito. T0 igual a... Eu não lembro, era 2E a menos 4. DF igual... Professor, eu poderia fazer tudo no comando já? Pode. Eu sou chato. Eu já errei muito fazendo isso. Então...
em space, e aqui eu vou colocar então de D0 até DF, e eu vou botar aqui 4. Se você quiser, você pode botar mais, tá bom? E aí? O que vai acontecer? Vai funcionar, não vai funcionar? Eu acho que não vai funcionar. Não vai funcionar, Vai Não acontecer. vai. Por quê? porque a matriz D é diferente da matriz T em tamanho. Ó, o problema que a gente está criando agora. Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos lembrar como funciona a parada toda, tá bom? Eu tenho aqui um array. Esse array, ele vai pegar e vai multiplicar os numerozinhos que estão aqui, tá bom? Esses numerozinhos. Vai ter um asp de array e, portanto, T, a temperatura final, né? Ela vai ser um array também. Mas o que acontece no momento em que eu faço com que o diâmetro ele se torne um array também? Isso daí implica que esse moço aqui, que é calculado baseado no diâmetro, vai ser um array também. O volume, um array também. E isso está me complicando a vida. Por quê? Caramba, como eu vou fazer o cálculo? Vamos lá. Esse moço aqui, eu tô com... Onde foi que eu defini ele mesmo? Aqui. 50 elementos. E esses 50 elementos, eles vão ter que multiplicar por 4 elementos. Eu não tenho a dimensionalidade algébrica para conseguir realizar isso. Por quê? Pô, quando a gente estava usando o NumPy, ele fazia o quê? Ele queria fazer o cálculo elemento a elemento. Ou seja, elemento número 1 vezes o elemento número 1 do outro array. Elemento número 2 do primeiro array vezes o elemento número 2 do segundo array. E assim por diante. Ou seja, no problema que a gente está colocando, não existe uma compatibilidade de dimensão. E isso vai se traduzir aqui, olha. Ele está te reclamando aqui, olha. Os operadores não vão conseguir com esses formatos diferenciados. Professor, como é que eu resolvo isso? Pô, boto aqui 50? Eu não quero isso. Esse não é o meu problema. Tá? Eu quero avaliar 4. Como você consegue fazer isso? E eu vou dizer para vocês, com o que a gente aprendeu até agora, a gente precisa utilizar o método burro. Que significa o quê? Olha só aonde eu vou levar vocês, tá? Eu vou querer voltar ao problema do mercador de vinhos. Qual era o grande problema do mercador de vinhos? O maluco queria o quê? Ele queria, gravar na memória, né? Ele tinha uma prancheta, ele gravava na memória, e isso vocês já aprenderam. O que mais? Ele queria fazer continha. E vocês já sabem fazer continha, então vocês conseguem fazer. Depois, ele queria repetir essas continhas. E a maneira como eu tenho aqui para fazer isso, eu ainda não aprendi o processo de repetição. Então, nesse momento, eu vou usar a metodologia bem safada, muito safada, de repetição. Que é algo que eu sei que muita gente, não estou falando que é você, que são vocês, de modo algum, mas Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou usar de modo descarado. O que eu vou fazer então? Porque eu ainda não aprendi a fazer repetição. Tanto que quando a gente for aprender repetição, eu vou ter que voltar a esse problema e resolver ele da maneira inteligente. Eu vou pegar agora aqui, olha, essa expressão. Vou fazer um Ctrl+C. Eu fiz um Ctrl+C aqui, gente. Na verdade, eu vou pegar assim, olha. Eu vou pegar esses dois carinhas. Juntinhos. E agora eu vou dar um Ctrl+V.
Um Ctrl V. E mais um Ctrl V. O Soto tá maluco? Que parada é essa? Vamos lá. Não sei se eu fiz um a mais, mas daqui a pouco eu vejo. O que vai acontecer aqui? Eu estou querendo utilizar o primeiro elemento do array AS. Assim como eu também estou querendo utilizar o primeiro elemento do array de volume. Isso daqui vai me dar um valor que eu vou chamar de T0, que é a temperatura do primeiro array. Perdão, do primeiro diâmetro, do D0. Eu vou chegar aqui agora e vou botar T0. Do burro de fazer, tá? Mas a gente tem que aprender. Aí esse daqui, eu vou fazer a mesmíssima coisa, só que eu tô colocando aqui agora. Mesmo procedimento. Caraca, mas isso daqui é muito não produtivo, cara. Pô, eu tô pegando aqui e tô fazendo uma repetição manual. Quem tinha que fazer isso? O computador, pô. Só que eu não aprendi ainda, então eu vou fazer do modo burro ainda. 2. E depois tem o T3, que é o último. Eita, volta aqui. Ao fim. T3. Eu esqueci um negocinho, vou voltar já aqui. Eu gostaria de diferenciar essas curvas. Então, a gente já aprendeu como faz isso. Eu vou colocar um label aqui do lado, só para a gente diferenciar quem é quem. Que vai ser o do T0. De novo aqui. Ctrl C. V. Grandes mistérios. Aqui tá errado, né? Você vê como ele reclama, né? Ele dá um xizinho aqui. Modo burro de programar? Sim, mas vai funcionar. Espero eu, porque eu não errei nada. Então vou pegar agora aqui e vou colocar. E ele fez o gráfico. Só que eu esqueci de uma coisa. Para a legenda aparecer, eu tenho que botar plt.legend. Isso. Mais uma vez. Pronto, aí ela apareceu. Então esse gráfico aqui eu vou mandar embora. X. O que aconteceu então? T3 é com um maior diâmetro. Com maior diâmetro tem uma esfera maior. Portanto, a dinâmica dela de perder energia é mais lenta. Conforme o diâmetro vai caindo, e aqui eu fiz muito de sacanagem de colocar 2 vezes 10 a menos 4 metros, que é um diâmetro, uma esferinha bem merrequinha. Tu jogou lá no tanque de água, rapidinho, esse bicho aqui vai, puf, já chegou ao estacionário. Por quê? É uma esferinha, microesferinha, bem pequenininhazinha. Então, é 200 micra. É merrequinha. Então, colocou lá, rapidinho, ela já chegou ao estacionário. Faz sentido? Faz sentido. Isso faz sentido. E eu pergunto a vocês, dúvidas sobre como a gente trabalhou esse problema? Gostaram? Essa é a segunda pergunta, né? De ao invés de ser o material, né, a aula em si, a gente trabalhar em cima de um problema, se valeu a pena, não valeu a pena. Se ainda existem dúvidas, note que não há problema nenhum. É a primeira vez que vocês estão
lidando com um problema maior e como você pensa em cima da programação e da análise do resultado, como o computador está te respondendo. Então, não tem problema ficar em dúvida sobre como as coisas foram programadas também não. Eu sei que pode ter sido um pouco rápido. Ó, só tive um aqui da Letícia, tá? Dizendo que gostou. Eu acho que ninguém mais gostou. Vão começar a sair lágrimas do meu olho. Como eu fiquei no vácuo, vai ser isso mesmo. Ah, que bom. O Giovanni também gostou. Ah, que bom. Que legal. Pronto. É uma pena, né? Lá no Insta tem aqueles coraçõezinhos, né, que saem voando. Aqui não tem coraçãozinho. Então, vou matar aqui. A gente ainda tem um tempinhozinho. E para esse tempinho, eu gostaria de trabalhar um pouquinho, avançar um pouquinho a matéria, né, em si, com vocês. E eu gostaria de, então, a gente já viu módulos básicos, eu gostaria de conversar hoje sobre formato de saída de dados. Vocês vão ver que não é tão complicado, então eu consigo matar rápido esse tópico. Todo mundo, então, com os arquivos em mãos, com acesso a eles. O que acontece aqui? Eu tenho esse arquivo 01 aqui, que é o saída de formato Word, e, de verdade, eu nem vou abrir esse cara. A única coisa que eu acho que vale a pena vocês olharem depois, tá? Porque eu não quero perder muito tempo com esse moço, é que o Python, na versão 3 ponto, eu não lembro o número, mas numa 3 ponto alguma coisa, ela mudou a maneira de mostrar os resultados. Então, eu adotei já para o curso o formato novo. O formato antigo ainda funciona, mas ele está em desuso. Então, o que pode acontecer? De repente você recebe um código de um amigo seu e já programou há mó tempão. E aí você pode estranhar um pouco. E o que eu te recomendo, o LF falou, tem um formato antigo. Vem aqui e olha, você vai perceber que, para quem vê o novo, o antigo também é muito light. Mas, para entender, eu quero começar já com o padrão novo. Então, vou abrir ele aqui. Deixa eu fechar aqui o meu temp. Vou fechar todos os meus gráficozinhos. E vou aumentar aqui. Beleza. Então, estou aqui. E eu pergunto a vocês. E está na tela, droga. Então, vou perguntar uma coisa que é só vocês lerem. Quais são os tipos de variáveis que a gente trabalha no computador? Primeiro, começando com in, terminando com inteiro. Depois, os números reais e os caracteres. Então, eu gostaria de trabalhar com o que a gente chama de saída formatada. O que significa isso? A gente, até o momento, quando utilizou a função print, a gente chegava a fazer o seguinte: meu irmão, bota aí um valor aí qualquer, aí pum, soltava um valor. Só que, e se você quisesse ver de um número real, por exemplo, só 3 casas decimais? Por quê? Por que 3 casas decimais? Talvez porque você está fazendo um cálculo de engenharia e no teu cálculo de engenharia, a tua estimativa de erro lá das tuas correlações te dão 2 casas decimais ou 1 casa decimal. Então, para que eu vou colocar, 7 casas decimais na leitura do meu resultado? Isso não faz muito sentido. Então, eu quero ter controle disso. Então, esse é um dos grandes pontos que a gente vai conversar agora. Como eu consigo ter controle daquilo que é apresentado por Python para mim? Ou seja, a formatação. Você não faz lá no Word, você não aperta o bold lá, o negrito? Pois bem, fica negrito. Aqui eu quero trabalhar com o número. Eu
quero que o número fique lindo, maravilhoso para mim, assim como a cadeia de caracteres. Para mostrar para vocês, eu vou usar esses dois numerozinhos, o da casa da linha 12 e o da linha 13. Um, eu sei que é número inteiro, e o outro é um ponto flutuante, ou seja, um número real. E como eu vou trabalhar agora esse tipo de escrita? Eu vou usar um identificador. Todos eles vão ser assim. O identificador é a letrinha F. Pode ser um F minúsculo, pode ser um F maiúsculo. Eu, na verdade, nunca nem tentei o F maiúsculo. Eu só uso o F minúsculo. E essa daqui é uma das formas de formatação. Eu vou mostrar para vocês um outro formato também. Python 3, hoje em dia, tem duas formatações padrão. Quando você usa o identificador F, então, eu quero escrever a variável i, tá bom? Eu quero que ele me forneça o valor de 2 na tela. É isso que eu quero. Se eu simplesmente escrever aqui, olha, um número, no caso aqui, no.i alocado é, esse izinho aqui, para ele, não está identificando a variável que está alocada na memória, mas é uma string qualquer. Quando eu uso esse fzinho que está aqui, eu estou dizendo para ele o seguinte, Python, eu vou colocar aí dentro uma variável, meu irmão. Eu quero ver o valor dela. Esse fzinho, vou repetir, você está dizendo para Python, eu quero ver o valor alocado na memória de uma determinada variável. Beleza. Como você identifica essa variável depois? Você tem que colocar ela entre chaves. Então, o que ele está fazendo aqui? Primeiro, estou dizendo para Python usando F. Vou querer ver o valor de uma variável. Depois, quando eu colocar as chaves, ele vai identificar o que está dentro da chave, ele vai olhar, tá, meu irmão, mas qual é a variável que tu está querendo aqui? Nesse caso vai ser a variável i, e pode ter certeza, na tela vai aparecer o número i alocado é 2. Aqui embaixo, o número x alocado é o valor de x 0.001. Foi? Até esse ponto, mistérios. Dúvidas? Complicação. Magia negra Harry Potter. Nada? Trunks? Tá bom. Pô, mas aí, de verdade, sabe no Excel, quando você quer que ele fique centralizado, númerozinho centralizado? Ah, não, eu quero que o númerozinho ele tenha um espacinho a mais na frente dele. Aquelas paradas, frescurada. Pô, ai, não, eu quero negrito com flores. Enfim, dá para fazer aqui também. Negrito com flores, não. Mas eu posso fazer algo mudando o espaçamento utilizado para eu poder escrever aquela variável. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. F, o que ele está me dizendo então? Vou querer mostrar uma variávelzinha aqui. Tá bom, tudo bem. Vamos mostrar então uma variável. Note que eu posso usar tanto aspas quanto o clique. Não faz diferença nenhuma. E aqui dentro, então, vai ser o número alocado é essa daqui, dentro das chaves, essa daqui, o i, vai ser a variável que eu estou querendo olhar. Depois eu vou colocar 2 pontos, 3D. O que significa isso? E aqui vai ter uma das formas padrão de identificação de tipo de variável. E, por padrão, vai acontecer isso, tá? Se eu quero mostrar em tela um número inteiro, eu vou usar o identificador de. Olha só, por favor, na linha 9. Na linha 9, eu escrevi para vocês. Olha, o identificador de variáveis inteiras é D. Tá, professor, mas o que é esse 3 aí? Imagina que você está no Word. E aí você vai querer escrever um número ali. Mas eu quero dar 3 espaços.
para que o número possa aparecer nesses 3 espaços. Tudo bem, pode. Esse 3, então, significa exatamente isso. Se eu colocasse ali 10D, o que ele faria? Na tela de Python, é como se você tivesse dado 10 espaços e lá no 10º espaço ele começasse a escrever o número. A gente vai ver, tá bom? Mas essa é a ideia geral. E se for ponto flutuante? Ponto flutuante, além dos espaços, eu tenho as casas decimais. Então, olha só, aqui embaixo eu tenho o identificador F, a variável x, 3 espacinhos, e eu vou querer mostrar 10 casas decimais. F significa o quê? Que eu estou mostrando um número real, de acordo ali com a linha 10. Beleza? Esse é o fundamento básico de como a gente formata a saída de dados. Tem outras possibilidades, tá? Eu só apresentei aqui para vocês o D, o F e o S, mas tem o E também. O E significa o quê? Que eu vou mostrar em formato exponencial. Sem problema nenhum. Formato exponencial é o quê? Uma variável em ponto flutuante. Posso colocar números em sequência? Posso colocar números em sequências. O que eu tenho que lembrar é que entre chaves, a variável, eu vou ter, então, o identificador da variável, 2 pontos, a forma que eu vou querer formatar esse treco. Tudo bem? Por fim, existem outras possibilidades de formatação. A que eu mais uso isso mesmo. A que eu mais uso hoje em dia é o F, tá? O identificador F. Mas tem essa outra aqui, para quem quiser, fique à vontade, tá? Que é, você não coloca o identificador F, você escreve aqui, entre as chaves você não vai colocar a variável, e no finalzinho da tua string, mas você tem que colocar o identificador do tipo de variável. No finalzinho aqui, você vai botar .format e vai ser a variável que você quer mostrar. Eu acho que perde um pouco de tempo. Enfim, a formatação ela fica longe de onde você está definindo a tua variável. Eu não gostei muito, mas fiquem à vontade. Mistérios, dúvidas? Eu gostaria de executar, para a gente ver o que está saindo na tela. E olha só, olha para cá. Olha para cá. Eu tenho aqui, olha, o primeiro, hein? Eu acho que aqui vai ficar pequenininho para vocês, eu não vou aumentar não, tá? Executa aí no teu computador. O número I alocado é 2. Tá aqui, olha, essa linha. Esse é o resultado, saiu aqui. O número alocado é X. Pô, professor, mas por que saiu desse jeito? Como você não formatou, Python escolheu o que ele achava melhor. E ele fez isso para você. Tá? Ele, essa parada aqui deve ser bom com um exponencial. Aí ele pegou e botou. Você deu a chance dele de fazer isso. Agora olha para cá, hein? O número I alocado é I, 2 pontos, 3D. Olha só a diferença. Olha a diferença. Tá vendo aqui, olha? Eu tenho um espaço, 2 espaços. No terceiro espaço, ele escreveu a variável. É diferente do comando executado na linha 16. Na linha 16 eu não dei espaço nenhum. Ele simplesmente pegou e botou o valor ali. Aqui não. Aqui eu tenho, posso até marcar, são 2 espacinhos que tem aqui. Trackpad, isso, olha, 2 espacinhos. Mais 3 espacinhos. Eu não vou contar as 10 casas decimais não, tá? Acredita que tem 10 casas decimais. Então eu tenho aqui os espaços em si. Aqui, como eu tenho mais casas decimais do que espaço, nem vai funcionar esse 3 aqui, tá? Ele vai usar o número de casas decimais. Então, ele está aqui 10 casas decimais. Pode ter certeza, são 10 casas decimais que tem aí. E aí, o que ele fez aqui também? Na linha 28, os números x e y,
Ah, não, perdão, eu pulei uma. Na linha 24, 3 espaços, 5 casinhas decimais no formato exponencial. Olha aqui que maravilha. Está aqui, formato exponencial. E aqui na realidade é a mesma coisa, né? Na linha 28. Eu só estou colocando duas variáveis também. Então estou botando aqui o i e aqui o valor de x. Dúvidas? Mistérios? Grandes complicações? Magia negra, feitiçaria, Harry Potter. Se eu soubesse de cabeça, e olha, eu sei que é uma falha grave, mas é verdade. O nome das casas do Harry Potter, eu definitivamente colocaria magia da casa tal, magia de casa tal. Mas eu não sei. Eu só conheço uma do Espectro Patrono. Porque quando eu sou patrono, eu sempre uso essa referência. Isso daqui é só uma falcatrua bonitinha. Daquele código que eu já mostrei para vocês, do cálculo do DAB, que eu estou melhorando um pouquinho. E a única coisa que eu fiz foi mudar. Aqui eu estou usando o formato antigo até. Tá? Então nem era para eu estar mostrando para vocês. Nem sei porque que essa parada está aqui. Mas esse daqui, olha, eu tinha que usar uma porcentagem. Esse é o modo antigo, tá bom? A gente fazia assim. Aqui é o identificador, porcentagem, e depois fica a variável que eu quero colocar no lugar do identificador. Então era assim que era feito lá em Python 2. Pois é. Parecido com C. Vamos conversar então sobre entrada de dados. E se eu quiser eu já mostrei até isso para vocês, eu acho. Aqui é só mais uma forma de mostrar, né? Perdão, de lembrar que eu posso converter. Eu tenho que converter, na realidade, o tipo de variável para que eu possa usar o identificador dela corretamente. Por quê? Porque a função input, por padrão, ela sempre, mais uma vez, sempre, ela me traz que formato? Começando com string e terminando com GI. String. Então, o que vai acontecer? Se eu usar uma saída formatada para a idade agora aqui, olha, necessariamente eu preciso usar para string. Mas, nem é isso. Talvez não seja isso que eu queira. Então, eu preciso lembrar que eu tenho que fazer a conversão da minha variável aqui, linda, maravilhosa, para inteiro, se eu quiser fazer aqui a identificação dele como inteiro. Mesma coisa aqui. Vou transformar em float, porque peso normalmente não é uma variável inteira, né? Anos a gente até fala, não, tem 3 anos, 4 anos. O cara faz aniversário, até o dia antes do aniversário é um número inteiro, né, que o cara tem. Sei lá, o cara tem 13,999 anos? Não tem. Tá? Ele vai fazer 14 anos. Então, ia ser engraçado isso, né? Não, eu tenho 13,5 anos. Enfim, aqui eu estou convertendo para float para poder trabalhar aí, né, com a variável weight. E, portanto, tem aqui o identificador de float. Dúvidas? Mistérios? Grandes complicações? Eu acho que Python é bom por isso, porque ele é fácil nesse sentido. E se você tiver com alguma dificuldade e não quiser também perguntar por aqui, não há problema também, tá? Pode me mandar um e-mail que eu demoro para responder, mas eu respondo. Eventualmente. Um dia. Talvez.
E aqui eu estou turbinando mais ainda a minha função. Agora estou querendo aqui avaliar o efeito da temperatura com uma temperatura inferior, uma temperatura superior, e eu vou avaliar 5 níveis de temperatura, perdão, não, eu vou avaliar de 5 em 5, aqui não devem ser graus, está em Kelvin, né? 5 em 5 Kelvin, indo da temperatura infinito até a temperatura superior, e eu vou avaliar o comportamento disso num gráfico. Qual é a grande novidade aqui? Essa variável aqui. Na verdade, essa função que tem aqui. O que ele está fazendo aqui? É uma função de NumPy que vai me informar como eu vou querer imprimir a precisão das minhas variáveis. Então, eu estou dizendo aqui, olha, sempre que eu for imprimir alguma coisa das minhas variáveis de NumPy, eu vou querer olhar uma precisão de 3 casas decimais. Por quê? Porque eu quis. Professor, posso usar uma formatação usando, não sei, outra, sei lá, usando esses identificadores, usando esses formatos? Até pode. Só que o NumPy ele vai reclamar, tá? Se você usar ela diretamente no array. Poder? Pode. Desde que você olhe e faça isso elemento a elemento. Coisa que a gente não aprendeu ainda. A gente vai aprender mais à frente. Então, eu vou rodar esse caso aqui, esse códigozinho, só para a gente ver como ele está funcionando. Eu acho que deve ser divertido. Acho eu. Tá? Tem tempo, eu não lembro se ele ficou legal. Vou botar aqui. E eu vou olhar, entre com limite inferior. Eu vou olhar de 290 Kelvin. Eu vou querer ver isso daí até 350. Vai botar o que você quiser aí, tá? Ó, não deu porra nenhuma. Deu uma reta. Feio pra caramba esse gráfico. Mas enfim. Foi o que saiu. E olha só. O que ele está me mostrando aqui, olha. Na linha 52, eu tenho esse print dessa variável DAB que foi calculada usando a temperatura. Essa temperatura é o quê? Na linha 33, eu vejo que ela foi definida por um array do NumPy, ou seja, é um array. E aí o que vai acontecer? DAB também vai ser um array. Tudo bem. O que implica que, para eu imprimir em tela, como eu estou fazendo aqui, olha, DAB igual esse monstrinho, eu vou precisar de uma forma especial de escrever. E eu estou usando aqui 3 casinhas decimais. Quando você tiver uma casa decimal com uma precisão completa, como é o primeiro caso aqui, olha, o DAB deu 0.150. Ele não vai mostrar o zero, não. Tá? Ele vai eliminar. Mas pode olhar todos os outros numerozinhos, 3 casinhas decimais aqui, sendo mostradas. Tá? Então, esse set print options aqui é para você poder imprimir de uma maneira legal aí arrays de NumPy, caso você queira fazer isso. Feinha, né? O gráfico. Eu achava que podia ser legal. Mas Com limite superior a 1500 fica legal. 1500 também. 1500 Kelvin, tu tá quase no sol também, né, cara? Mas é pra ficar legal, né? Pra ser realista. Pois é. A correlação pobrezinha. Duvido que o cara tenha testado muito. Mas enfim, se quer dar uma olhada aí. Vamos olhar. Vamos olhar aí. Sol não deve ser não, mas que é foda, é foda. Vamos rodar aqui só pra ver o circo pegando fogo. Você botou o quê? 2.500? 1500. Vamos entrar 2.500.
Esse é o legal? Pelo menos apareceu alguma coisa. Porra. Eu pensando aqui que ia dar, sei lá. É porque ela é diretamente, é só aqui um exponencialzinho, né? Elevado a. Então vai dar uma porcariazinha assim mesmo. Feinho, feinho. Tá mais divertido que uma reta. Pelo menos tem exponencial aí. Pois é. Eu vou achar. Na verdade, quase que foi o exemplo de hoje. Uns com uns cosseno doido aí. Mas não deu tempo de preparar. Fica para a próxima. Dúvidas? Grandes mistérios. Espero aí que tenham gostado. Acho que esse era o assunto de hoje. Deixa eu ver o quanto falta. Condicionais e repetição a gente vai matar. Espero matar os dois juntinhos na semana que vem. E de verdade, com condicional e repetição, vocês vão estar num nível. Quem era aquele cara? Era do Dragon Ball. O maluco tinha um visorzinho que ele viu o nível do Goku. Vegeta? Esse mesmo, né? E aí ele viu o nível. Pois é, quando você olhar condicionais e repetição, pode ter certeza que tu vai entrar no nível Saiyajin aí. Tu vai subir de nível, vai ficar sinistro. Mistérios, dúvidas, grandes complicações. Trunks? Eu tenho que passar exercícios para vocês, porque não tem como essa porra da Trunks. Não tem como. Mas beleza. Valeu, gente. Vou então parar a gravação agora. Eu não vou editar não, tá? Quem quiser que lá depois aguarde os 10 minutos ou use os 10 minutinhos para fazer o exercício também.